Senhoras e senhores, tenho ótimas notícias para vocês. Armagedon do petróleo, mas não do mundo, e sim do Irã. Agora vocês vão entender por quê. Brigaram, xingaram um ao outro, juraram que nunca mais, juro pela minha mãe. E logo depois já ligaram de novo, tipo, então quando vai ser a próxima, onde? No mesmo lugar ou na Turquia, onde o café é mais forte. Vocês não esperavam por isso? É que a gente nunca participou de negociações com o Oriente. Não com o Extremo Oriente, mas com o verdadeiro Oriente, que é uma coisa delicada. E onde é delicado, aí a gente brinda a verdadeira amizade dos povos muçulmanos com os idólatras. Tipo, ficou ofendido? Foi só uma brincadeira, hahaha. Não esperavam por isso, né? Mas as negociações entre Estados Unidos e Irã estão sendo retomadas. Uma nova rodada de negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã pode acontecer já nesta semana, apesar de o bloqueio ter acabado de entrar em vigor. O principal desacordo é sobre a abertura do Estreito de Hormuz. E a gente não esperava, né? Ao mesmo tempo, guerra e diplomacia. Bem, isso é clássico. Mas a questão é que mais de 40 países estão formando uma coalizão sob a liderança do Reino Unido. Um oficial sênior da OTAN informou, acho que para a CBS News, que o Reino Unido está liderando o planejamento de uma coalizão de mais de 40 países para quê? Para abrir o Estreito de Hormuz e proteger a liberdade de navegação. Opa! Você não esperava por isso. Sim, o Irã fez um bloqueio e Trump botou a tampa nisso, e lá o vapor está se acumulando. Mas sobre esse vapor que está se acumulando lá, vocês saberão em breve. A China avisou os Estados Unidos que as coisas vão ficar ruins. Acho que ele disse que vai ficar ruim, mas ainda não explicou o que será ruim. O ministro da Defesa da China, Dong Jun, declarou: temos relações comerciais e energéticas com o Irã. Esperamos que outros não interfiram em nossos assuntos. O Estreito de Hormuz está aberto. Mas ao contrário dos britânicos, franceses e outros, ele disse, aberto para nós. Bem, está vindo para cá o terceiro porta-aviões dos Estados Unidos? Vai lá para comer panquecas, Só para passear ficaram entediados. Isso é uma ameaça direta de confronto entre americanos e chineses? Ou é uma ameaça indireta como o gesto soviético da figa no bolso? Fazemos um gesto, mas sem mostrar, só mantemos escondido. Ou seja, vocês não veem nada, mas estão sendo ameaçados. E não vão saber, nós somos espertos, não corajosos. E vocês, claro, queriam saber quanto custa criar um filho morando em uma cidade média ou grande dos Estados Unidos? Vou explicar, e vocês logo entenderão por que a natalidade aqui é tão baixa. Depois falaremos disso. E agora, antes de revelar o segredo da taxa de natalidade, vamos falar sobre a sensação do dia. Sobre o fato de que em 12 dias começa o Armagedon no Irã. E ainda por cima, um Armagedon do petróleo. E como isso vai impactar a guerra, a paz e a necessidade dos ayatolás comprarem um prédio residencial na região de Moscou. Ou talvez dois. Amigos, hoje vamos falar sobre uma bomba relógio. E não é uma bomba metafórica, mas real, medida em barris de petróleo e dias até a catástrofe. E já podemos dizer exatamente quando isso vai acontecer. Vou animar vocês. Será em 12 dias. Querem que eu calcule? É fácil. O Irã vai enfrentar algo que sua liderança esquece de mencionar o tempo todo, ou seja, ficam calados como peixes. Os depósitos de petróleo do país vão ficar completamente cheios. Não haverá mais onde colocar o petróleo. Eles precisam vencer ou não vencer, mas precisam fazer isso, fingir que venceram pelo menos um pouco nesses 12 dias. Eles estão numa sinuca de bico. E então Teherã terá que fazer algo que pode causar surpresas à sua economia. Danos irreversíveis se eles pararem a extração. Não é só fechar uma torneira. Mas esse é apenas um dos golpes. Enquanto o Irã está sitiado, a Arábia Saudita colocou em operação um oleoduto de desvio, é claro, contornando totalmente o Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos bloqueiam todo navio que entra ou sai dos portos iranianos. O grupo de ataque do porta-aviões USS George Bush segue para o teatro de operações enquanto a coalizão ocidental discute ações em relação ao Irã. Depois da guerra, aqui está o quadro completo. Como tudo isso funciona, porque isso é mortal para o regime, e o que espera a região a seguir, aliás, quem ainda não se inscreveu. Você tem agora uma oportunidade incrível de fazer isso totalmente de graça e clicar no sininho gratuitamente. Não, nos outros dias também não precisa pagar pela inscrição. Só que hoje também não precisa. E quem se inscreveu pode me assistir. Aliás, pode conferir na descrição. Tem o meu livro.
que aliás você também pode baixar de graça, e depois receber no mesmo e-mail em que você baixou o livro. Diariamente, vídeos maravilhosos de 10 minutos sobre como construir o mundo com o qual sempre sonhamos, quando íamos para os Estados Unidos da América. Ou seja, como construir a América dos nossos sonhos. Agora vamos para o dia a dia, nosso cotidiano militar. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel realizaram ataques aéreos conjuntos contra o Irã. O líder supremo Khamenei e vários altos funcionários, incluindo militares, foram mortos. Alvos incluíram instalações nucleares, centros de comando e sistemas de defesa aérea. O Irã respondeu de imediato. Vocês sabem disso. Centenas de mísseis e drones foram lançados contra Israel, bases americanas no Bahrein, no Catar, no Kuwait e na Arábia Saudita e a navegação no Estreito de Hormuz. O estreito foi praticamente fechado. O Estreito de Hormuz, como vocês sabem, é um gargalo, por onde, em tempos de paz, passam cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. O fechamento do estreito provocou um choque imediato nos mercados de petróleo. Em 8 de abril, os Estados Unidos e o Irã, com a mediação do Paquistão, concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas. O Irã deveria abrir o estreito, mas o Irã, digamos, cobrou dos petroleiros 2 milhões de dólares pela passagem, mas o estreito, de fato, nunca foi realmente aberto. Primeiro, disseram os americanos. Em 12 de abril, as negociações foram realizadas em Islamabad. J.D. Vance anunciou que não havia acordo. 2, disseram os americanos. Trump escreveu no Truth Social. Os Estados Unidos bloqueiam todos os portos iranianos imediatamente. A contagem regressiva de 2 semanas começou, com prazo final em 22 de abril. E cada dia desse período joga contra o Irã. Vamos analisar. Porque a superlotação dos armazenamentos não é apenas um inconveniente, segundo analistas. A capacidade total dos tanques de armazenamento de petróleo em terra do Irã é de 50 milhões de barris. No início do bloqueio, eles estavam 60% cheios, restavam cerca de 18 a 20 milhões de barris de capacidade livre. O Irã produz cerca de 3 milhões de barris por dia. O consumo interno varia. O excedente de exportação, antes enviado ao exterior, principalmente para a China e Índia, isso é cerca de 1,5 milhão de barris por dia, matemática simples. 18 a 20 milhões de barris de capacidade livre, 1,5 milhão de barris de petróleo excedente por dia. Divida um pelo outro. Os estoques ficam cheios até a boca. Em 12 dias fizeram as contas. Abril de 2728. E é isso, acabou. O bloqueio de Shan zerou as exportações. Zero petróleo, não há para onde mandar. O cronômetro foi iniciado. Restam 12 dias, você pode perguntar. Por que não pode simplesmente fechar a torneira? Fechou e pronto. Mas um poço de petróleo não é uma torneira de água. São campos maduros. E no caso do Irã, são justamente eles que formam a base da extração. Funcionam sob pressão do reservatório. Você extrai o petróleo. Você aplica pressão para o petróleo fluir novamente, mantendo-a com injeção de gás e métodos especiais para aumentar a recuperação, quando o poço é interrompido em caráter emergencial. Acontecem várias coisas. Primeiro, a pressão do reservatório cai drasticamente. Segundo, a estrutura do reservatório é comprometida. Em terceiro lugar, parte das reservas se torna fisicamente inacessível. E a boa notícia para você é que isso é para sempre. Os campos petrolíferos iranianos já estavam perdendo produção, cerca de 8 a 10% ao ano devido ao esgotamento natural. A paralisação forçada vai acelerar essa degradação muitas vezes, segundo estimativas de especialistas. A paralisação forçada dos campos maduros do Irã vai levar à perda irreversível de 300 a 500 mil barris por dia. Isso representa de 9 a 15 bilhões de dólares em receita anual. Para sempre. Some-se a isso as perdas diretas do bloqueio. Além disso, o Irã recebia 139 milhões de dólares por dia com a exportação de petróleo. Além disso, exportação petroquímica, mais 54 milhões. No total, as perdas comerciais são estimadas. Se fecharmos a torneira, se a fecharmos completamente, em 435 milhões de dólares por dia. Para ser justo, o Irã já se preparava para isso. De acordo com os dados que eles mesmos divulgaram na véspera do bloqueio, Teherã, prevendo as ações dos Estados Unidos, enviou com antecedência para o mar várias dezenas de petroleiros carregados. É extremamente difícil rastreá-los. Eles desligam esses transponders e ficam à deriva em algum lugar em alto mar.
Segundo estimativas, esses depósitos flutuantes podem armazenar até 170 milhões de barris de petróleo, ou seja, a reserva é suficiente para nós. No fim das contas, são 8 dias de fornecimento para o comprador. Mas claro, esperto, muito bem, parabéns, mas isso só adia a crise. Na verdade, nem chega a adiar a crise. Os depósitos terrestres continuam ficando cheios de qualquer jeito. O bloqueio continua. A produção terá que ser interrompida de qualquer forma. E cada dia extra de paralisação aproxima ainda mais aquele dano irreversível. Agora vamos passar para o que realmente muda o jogo geopolítico, o oleoduto que esperou sua hora. 45 anos. 45 anos. A Arábia Saudita lançou a Petroline. Foi assim que eles a chamaram. É o sistema de oleodutos leste-oeste operando em plena capacidade. É uma rede com cerca de 1.000 quilômetros que conecta os campos de petróleo do Reino no leste ao porto de Yanbu, na costa do Mar Vermelho. Esse oleoduto foi construído ainda nos anos 80? Foi justamente quando a guerra entre Irã e Iraque ameaçou pela primeira vez o trânsito no Estreito de Hormuz. A Arábia Saudita se preparou para esse dia por 45 anos e agora ele chegou. Poucas horas após os primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel, a Aramco redirecionou o petróleo pelo oleoduto. Hoje, o Petroline opera em sua capacidade máxima, 7 milhões de barris por dia. Destes, cerca de 2 milhões são destinados às necessidades internas das refinarias sauditas. Cerca de 5 milhões são exportados através de Yanbu. Além disso, mais 700 a 900 mil barris de derivados de petróleo. A Arábia Saudita garante para si cerca de 85% do volume de exportação do período pré-guerra, sem militares, e sem o Estreito de Hormuz. O que isso significa para o Irã? A lógica da estratégia iraniana sempre se baseou em uma suposição fundamental. Se o Estreito de Hormuz for fechado, a economia mundial ficará sob pressão e forçará os Estados Unidos a recuar. O Irã acreditava que esse era seu escudo geopolítico e que ele era intransponível. Mas esse escudo começou a funcionar contra ele mesmo, enquanto o Irã mantém o Estreito fechado. Ele está privando a si mesmo de receitas. E não causa o dano à economia mundial com o qual ele contava, e o oleoduto saudita absorve o impacto. Além disso, colocar o Petroline em plena capacidade não é uma medida temporária. Bloomberg chamou essa medida diretamente de um golpe estratégico magistral. A Arábia Saudita incluiu a rota alternativa ao Estreito de Hormuz em sua estratégia de exportação de longo prazo. Mesmo que o estreito seja reaberto amanhã, o reino continuará usando o oleoduto em paralelo, como uma garantia. Precisamos ser honestos, a rota alternativa saudita tem pontos fracos. O petróleo de Yanbu ainda precisa passar por outro estreito estratégico, Bab el-Mandeb, que conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Na costa iemenita do estreito estão os Houthis, que já disseram estar prontos para atacar de novo a navegação no Mar Vermelho em apoio a Teherã. Em abril, também houve um recuo. Um dos pontos de bombeamento do Petroline foi atacado. Isso reduziu temporariamente sua capacidade em cerca de 700 mil barris por dia. Em 12 de abril, o Ministério da Energia da Arábia Saudita confirmou que o oleoduto foi restaurado à capacidade total. Mas o próprio fato é significativo: ataques. O Irã ou seus aliados entendem o significado estratégico do Petroline e vão tentar interrompê-lo. Ainda sem muito sucesso, eles continuarão tentando. Em 13 de abril de 1926, às 10 horas da manhã no horário do leste, entrou em vigor o bloqueio naval dos Estados Unidos. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou que a operação se aplica a todos os navios, prestem atenção, que entram ou saem dos portos iranianos. No Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, independentemente da bandeira, uma observação importante. A navegação de trânsito pelo Estreito de Hormuz para portos de terceiros países não está bloqueada. Os Estados Unidos não querem sufocar completamente a economia mundial. Eles querem sufocar especificamente a economia iraniana. Já nas primeiras 24 horas, o Comando Central dos Estados Unidos informou: 10 mil militares americanos, mais de uma dúzia de navios de guerra e dezenas de aviões estão garantindo o bloqueio. Nenhum navio tentou violá-la. 6 navios comerciais foram interceptados e enviados de volta aos portos iranianos. O que exatamente foi bloqueado? O principal é o petróleo, mas não é o único golpe. Mais de 90% do comércio exterior do país passa pelos portos iranianos, totalizando cerca de 110 bilhões de dólares por ano. O principal ponto é a ilha de Karg, por onde passa 92% das exportações de petróleo do Irã.
As instalações petroquímicas em Assaluyeh e no porto de Jama Mohammedi também foram bloqueadas. O Irã perdeu tudo. Petróleo, petroquímicos, produtos importados, componentes, alimentos. Isso não são sanções com brechas, é um bloqueio físico. Trump escreveu que ordenou à frota interceptar cada navio em águas internacionais que pagou ao Irã pela passagem. Ele também ameaçou atacar as lanchas rápidas iranianas no estilo de operações contra traficantes de drogas. Imediatamente e sem aviso. Bum, acabou. Agora já tem o terceiro nome. George Bush, o último da série Nimitz, o 10º ao todo, deixou a base naval de Norfolk. Seu grupo de ataque inclui 3 contratorpedeiros, navios de abastecimento, um submarino nuclear e acho 80 ou 90 aviões, incluindo caças, aviões de guerra eletrônica, esses Growlers. Segundo as últimas informações, Bush está ao largo da África do Sul, perto da costa da África do Sul, e está se movendo em direção à região. Nos próximos dias ele entrará na zona de operações. Ou seja, antes da sua chegada, os Estados Unidos mantinham 2 porta-aviões na região, o Lincoln e o Ford. Depois do incêndio a bordo, o Ford se deslocou para o mar Mediterrâneo para reparos, mas continua participando da operação. E o que muda com o terceiro? 3 grupos de ataque de porta-aviões em uma mesma região é uma concentração sem precedentes da Marinha Americana. Eu nem me lembro se durante a operação chamada Liberdade Iraniana, em 2003, algo assim aconteceu ou não. Um porta-aviões é capaz de gerar cerca de 120 surtidas de combate por dia. 3 porta-aviões, senhores, são 360 surtidas diariamente. Isso significa a capacidade de realizar ataques massivos simultaneamente em vários agrupamentos de alvos, sem pausa, um após o outro, um após o outro. Os analistas, no entanto, apontam que Bush, portanto, está indo não tanto como um instrumento de escalada, mas como uma solução para um problema logístico. O Ford está desgastado, passou um tempo recorde no mar e precisa ser substituído. Bush garante a continuidade e não a duplicação do potencial de ataque. Mesmo assim, o sinal é cristalino. Os Estados Unidos da América não pretendem sair. A campanha continua e toda semana há pelo menos 2 grupos de ataque de porta-aviões completos na região. Enquanto o bloqueio ocorria, 2 contratorpedeiros americanos cruzaram o Estreito de Hormuz, aparentemente para reconhecimento e mostrar capacidade de passagem. A varredura de minas será feita pelos próximos navios, caça-minas, helicópteros e drones submarinos. Isso levará tempo, mas já começou. Assim que o estreito for liberado, toda a navegação mundial retomará esse trânsito. E isso vai anular de vez a última carta na manga do Irã. Agora então, e se o Irã realmente não se render? Porque não nos rendemos e pronto. Aconteça o que acontecer, morreremos como qualquer um. Um cessar-fogo de 2 semanas foi declarado em 8 de abril. Ele expira por volta do dia 22. As negociações em Islamabad fracassaram em 12 de abril. O bloqueio começou em 13 de abril. Ou seja, o Irã tem menos de 10 dias para tomar uma decisão. A liderança iraniana está impondo condições absolutamente inaceitáveis. Nem para a paz, nem para os Estados Unidos eles querem a remoção total das sanções, reparações militares. Reconhecimento internacional da soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Porque a China diria, o mar da China é nosso. E alguém ainda dirá, isso também é nosso. Os Estados Unidos insistem em suas exigências: eliminação do programa nuclear, limitação do arsenal de mísseis, abertura do estreito e também o fim do apoio a grupos proxy, grupos terroristas. Isso não é uma margem para negociação, não é um vai e vem um pouquinho, isso é um abismo. E enquanto os lados mantêm suas posições, cada dia de bloqueio aproxima o Irã do colapso econômico, e eles sabem disso. O que vai acontecer depois do prazo final? Trump deu a entender que haveria ataques à infraestrutura energética, usinas elétricas e pontes. O CENTCOM tem todos os meios para isso. O reforço adicional de Bush acrescenta flexibilidade operacional. A questão não é se o Irã vai resistir ao bloqueio naval. A questão é se a economia iraniana vai aguentar. E quantos dias exatamente ela terá para isso? Paralelamente às operações militares, os Estados Unidos estão formando uma coalizão para a administração pós-guerra da região. É um passo sem precedentes. Construir uma arquitetura pós-guerra antes do fim das hostilidades. Alguns podem dizer que isso é atrevimento.
Vários grupos de países estão ligados aos esforços americanos. O primeiro grupo é o dos parceiros militares que participaram das ações de distração. As bases britânicas em Chipre são usadas para proteger o espaço aéreo da Jordânia contra drones iranianos. As frotas da Itália, dos Países Baixos e da Espanha já foram enviadas para Chipre. Eles meio que não querem participar das ações militares, mas foram enviados para Chipre. A segunda são os principais aliados regionais: Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Jordânia, Kuwait. Eles fornecem bases, logística e, no caso da Arábia Saudita e dos Emirados, patrulha naval no estreito junto com navios americanos. A terceira são os parceiros estratégicos, cujo interesse em manter o estreito aberto é óbvio, ou seja, Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, Índia e outros. Alemanha e França pedem que o Irã respeite os acordos e garanta a navegação livre. Tipo como era o nome daquele gato, Leopoldo, né? Vamos viver em harmonia. A Índia, com petroleiros presos na região, precisou negociar diretamente com Teherã para garantir a passagem mediante pagamento. Agora não vai acontecer mais nada desse tipo. O Azerbaijão, aliás, desempenha um papel especial. Ventes visitou Baku em fevereiro. O Azerbaijão faz fronteira com o Irã pelo norte e é potencialmente um ponto de pressão na frente noroeste do regime iraniano. E ainda vivem no Irã cerca de 20 milhões de azerbaijanos étnicos, bem na fronteira com o Azerbaijão. Aí tirem suas próprias conclusões. O objetivo pós-guerra discutido publicamente não é ocupação nem anexação. É o que os analistas chamam de modelo do Iraque. Depois de 1991, ou seja, um sistema de coerção e contenção sem a presença física de tropas na fronteira iraniana, a diferença em relação ao Iraque, claro, deve ser enorme. No Iraque era uma bagunça terrível. Bardel, como dizem os israelenses. Eles tinham um bordel lá, mas não era um bordel, era uma bagunça. Elementos concretos. Controle internacional sobre o programa nuclear iraniano. Não um controle como antes. Controle. Regime de inspeção das instalações de mísseis. Presença naval constante dos aliados. Por que isso é necessário? Muito simples. Para que eles não digam, pronto, vocês não vão mais nos visitar. Adeus. Vamos fechar os portões. Que portões vocês vão fechar? Os portões estão em nossas mãos. Trump mencionava uma opção mais radical: controlar a estrutura petrolífera iraniana. Infraestrutura, eu diria. Minha coisa favorita é pegar o petróleo iraniano, disse ele ao Financial Times. Em inglês soa melhor. Em russo, minha coisa favorita. O que eu mais gostaria, disse Trump. A ilha de Kark foi mencionada como um possível alvo. Estados Unidos e Israel acreditaram que após a morte de Khamenei e o enfraquecimento da Guarda Revolucionária, o povo iraniano derrubaria o regime internamente. Os protestos do final de 2025 e início de 2026, quando milhares de pessoas morreram nas mãos do regime, pareciam dar motivos para isso, mas isso não aconteceu. Pelo menos não da forma que eu acho Washington e Tel Aviv esperavam. O regime, mesmo decapitado e enfraquecido, continua se mantendo. O filho de Khamenei, Mojtaba, foi declarado o novo líder supremo. A Guarda Revolucionária mantém seu papel de comando, sua cadeia de comando. No entanto, a coalizão mantém contatos com grupos de oposição iranianos e curdos, isso no norte, e com figuras da diáspora iraniana, incluindo Reza Pahlavi. Essa é uma aposta de longo prazo, não por uma vitória rápida, mas por uma erosão gradual do regime. Como isso muda a equação para Teherã, você pode perguntar. Essa é a questão principal. Se fosse uma guerra bilateral entre os Estados Unidos e o Irã, Teherã teria argumentos para o público interno. Estamos enfrentando o inimigo. Mas quando todo o Golfo Pérsico, todos os vizinhos, metade da OTAN e a maioria dos maiores consumidores se unem contra o Irã, o país não parece mais uma vítima do imperialismo, mas sim uma nação que está sozinha contra o resto do mundo, bem, como a Rússia. E perde economicamente, dia após dia. Vamos nos afastar por um minuto dos mapas militares e dos barris de petróleo. Porque por trás de tudo isso está uma questão que é estudada pela ciência da liberdade. Que na verdade é o que eu ensino. O regime iraniano é um Estado construído sobre a coerção. Coerção à submissão religiosa, coerção ao silêncio político, coerção à dependência econômica do poder. Friedrich Hayek descreveu: o controle centralizado sobre os recursos é o controle sobre as vidas. A teocracia iraniana controla o petróleo e, por meio dele, todo o resto. Agora esse controle está desmoronando diante dos nossos olhos.
Não porque as bombas americanas sejam mais certas ou menos certas, mas porque um sistema sem base econômica não pode existir. Ludwig von Mises, espero que todos vocês saibam quem é, diz que o cálculo econômico é o sistema circulatório de qualquer sociedade complexa. Quando o dinheiro acaba, acaba a capacidade de manter o exército, pagar os funcionários e subsidiar a lealdade. Isso não é uma questão de moralidade, é uma questão de física econômica, ou matemática, ou biologia, chame como quiser. O povo iraniano pagou um preço monstruoso por esse regime. Milhares de mortos nos protestos de janeiro. Décadas de sanções, destruição da classe média, emigração das melhores mentes. Bem, tudo igual à Rússia, senhores. A história que está se desenrolando agora não é o fim do povo iraniano, talvez seja o fim do regime iraniano. Vamos torcer por isso. O que vai acontecer depois depende de o povo iraniano ter ou não a chance de escolher seu próprio caminho. Ou se, mais uma vez, outros donos vão escolher por eles. Essa é a pergunta que realmente deveria preocupar a todos. Quem vai escolher? O povo ou alguém por eles? Então, vamos resumir. Primeiro, em cerca de 10 dias, os depósitos de petróleo do Irã estarão cheios. A produção terá que ser interrompida. Isso causará danos irreversíveis. De 300 a 500 mil barris de produção diária serão perdidos para sempre. Ou seja, são 915 bilhões de dólares de receita anual para sempre. Segundo, o oleoduto saudita Petroline atingiu sua capacidade máxima de 7 milhões de barris por dia. O principal trunfo do Irã, a ameaça de bloquear o fornecimento mundial de petróleo, é neutralizado. Ainda não está totalmente neutralizado, mas está a caminho disso. Terceiro, os Estados Unidos bloquearam completamente todos os portos iranianos. Cada navio, cada mercadoria, cada dólar está sob o controle da Marinha dos Estados Unidos. Quarto, o porta-aviões Bush está se dirigindo para o teatro de operações. Os Estados Unidos garantem a continuidade da presença militar, independentemente de quanto tempo esse controle dure. Conflito. Com a chegada desse grupo, mostramos: estamos lá para ficar. Quinto, a coalizão ocidental já está construindo hoje a arquitetura do pós-guerra. Controle sobre o programa nuclear, liberdade de navegação, contenção sem ocupação. O prazo de 2 semanas está se esgotando. Teherã está diante de uma escolha que fica cada vez mais restrita a cada dia. Se essa análise foi útil para você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós analisamos os acontecimentos de uma forma diferente da mídia oficial. Nós olhamos para as raízes, para os mecanismos, para as causas, para o que realmente está acontecendo. E agora vamos voltar ao ponto de onde começamos: a taxa de natalidade e aos gastos com o fardo desnecessário chamado filhos. São essas criaturas barulhentas e irritantes com o nariz escorrendo que costumam aparecer perto das pessoas. Segundo a análise da Landing 3, o custo de criar uma criança até os 18 anos em 2026 será de 303.418 dólares americanos. Isso dá 16.857 dólares por ano. O cálculo considera uma família com renda média de 100 mil já com deduções fiscais e não se aplica a bilionários. Faculdade não está incluída. Deus me livre de você mandar seu filho para uma lavagem cerebral pela qual você ainda tem que pagar. Tipo, me dê seu filho, nós vamos te pagar e vamos fazer uma lavagem cerebral nele. Não, e ainda exigem que você pague por isso, por eles confundirem seus filhos. A faculdade, em média, adiciona 152 mil dólares em dívidas, ou despesas, certo? Do que são compostos os gastos com esse luxo desnecessário chamado filhos? Moradia, o maior gasto, 29,33% do valor total. É um quarto extra. Custa cerca de 3,5 a 6,5 mil por ano. Alimentação, 15,18%. Um adolescente facilmente adiciona 400 dólares por mês à conta do supermercado. Adolescentes podem ser chamados de máquinas que mastigam qualquer coisa. Saúde. Mesmo com seguro corporativo, adicionar uma criança custa de 2 a 5 mil por ano. Além disso, aparelho ortodôntico, óculos, consultas médicas, transporte, cadeirinhas de criança, seguro de carro para adolescentes. Isso é como brincar com fogo. Isso aí já são de 3 a 6 mil por ano, desde 2023. Velocidade do aumento dos custos. Ficou completamente impossível. De 2023 até agora, aumentou em 27%. O custo de manter uma criança aumentou em 27,8%. Por isso não perguntem por que os americanos não têm filhos.
A relação com a taxa de natalidade é direta. Desde 2007, a natalidade nos Estados Unidos caiu 23%. Em 2007, nasceram 4,3 milhões de crianças, e em 2025 apenas 3,6 milhões. Apesar de a população do país ter crescido nesse período, a taxa de fecundidade total agora é de cerca de 1,57 filho por mulher, significativamente abaixo do nível de reposição. O nível de reposição é de 2,1 filhos por mulher. Para que a população não diminua, cada mulher dos Estados Unidos precisa ter 2,1 filhos. Cada mulher. O que os próprios americanos dizem? 43% apontam a falta de dinheiro como a principal barreira para ter filhos. 22% dizem que simplesmente não querem. Eles são pessoas honestas. A maioria diz que quer, mas não pode se dar ao luxo. A proporção de mulheres sem filhos na faixa etária de 25 a 29 anos aumentou. De 50% em 2014 para 63% em 2024. 63% de todas as mulheres na idade em que já deveriam estar tendo filhos não têm filhos de jeito nenhum. Entendo que hoje é possível ter filhos após essa idade, mas normalmente as mulheres tinham filhos até os 30 anos. Isso é verdade ou estão mentindo? As pessoas falam sobre por que elas não têm filhos. Existem duas explicações concorrentes. Alguns dizem que os americanos não têm filhos porque são ricos demais e simplesmente não querem diminuir o padrão de vida. Para que eu preciso disso? Minha vida vai piorar. Outros dizem que eles são pobres demais e não podem se dar a esse luxo. Acho que as duas explicações têm um fundo de verdade e funcionam praticamente ao mesmo tempo. O que isso significa estrategicamente? A queda da taxa de natalidade ameaça diretamente a solvência da Previdência Social. Quanto menos trabalhadores jovens houver, menos contribuições entram no sistema, que, aliás, sustenta 70 milhões de aposentados. Trump, por sua vez, reduziu fortemente a imigração, que era o único fator que compensava o déficit demográfico. O crescimento populacional caiu de 1% para 0,3% ao ano. O país tem 350 milhões de habitantes. Vamos fazer as contas. A taxa de reposição continuou a mesma, não mudou. 350 milhões, 2,1 filhos por mulher. O índice real nos Estados Unidos é de 1,57. Isso significa que cada geração é cerca de 25% menor do que a anterior. A duração de uma geração, digamos, é de cerca de 30 anos. Antes era menos, mas agora as pessoas têm filhos mais tarde. A taxa de natalidade varia, e nenhum país mantém o mesmo índice por 500 anos. E crise econômica, guerras, política, tudo influencia. O chamado baby boom do pós-guerra, ao qual eu também pertenço, foi justamente essa correção, mas a ameaça real. Ela não acontece quando o povo desaparece, quando tudo, por assim dizer, chega a zero. Não. O perigo não é o desaparecimento, mas sim o colapso econômico, porque ele acontece muito antes do desaparecimento. Quando a proporção de trabalhadores para aposentados cai abaixo de um nível crítico, todo o sistema de assistência social entra em colapso, medicina, exército. Isso acontece já em se continuar assim 40 ou 60 anos e não em 500. Ou seja, a única esperança é que, por nós, ou melhor, pelos filhos que ainda não nasceram, a inteligência artificial trabalhe, robôs com inteligência. Mas eles podem se cansar de trabalhar para nós. Veja, os Anunnaki criaram o ser humano para trabalhar para eles, mas ele achou o trabalho pesado e se rebelou. Mas esse já não é um problema da minha geração. Que meus bisnetos pensem nisso. Talvez até meus netos já comecem a pensar, mas os bisnetos com certeza vão ter que pensar. Então, senhoras e senhores, muitas coisas interessantes acontecem no mundo. Até o próximo episódio. E vou dizer algo muito importante para vocês no final. Algo extremamente importante. Permaneçam livres. Isso é muito melhor do que ser um escravo. Bem melhor. Até logo.